Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meu povo. Feliz Dia do Trabalhador, 1º de maio. Felicidade a todos os trabalhadores. Que todos possam conquistar tudo aquilo que estão buscando, tendo força, tendo saúde para poder trabalhar, correr atrás. Que seja de muita conquista, muita saúde, muito sucesso para todos no dia de hoje. E passando aqui, gente, hoje para falar com vocês sobre a faca de Exu, né? Não vou falar, gente, sobre rituais, como são feitos, fundamentos. Eu trouxe mais uma abordagem no sentido de como receber a faca, o processo. Eu trouxe algumas situações, né? Sobre a mão, né? A mão, né? Para te ter a faca, né? Então, assim, gente, eu sou Alessandra Ortiz, uma boa tarde a todos, dirigente do Centro de Umbanda Luz, Paz e Amor, de Ogum Rompimato, Maria Padilha das Almas e Exu Caveira. Gente, o dia tá lindo hoje, gratidão, gratidão a esse sol, essa luz que nos ilumina mais um dia, né? Todos os dias a gente tem que comemorar, gente. Um bom dia, Mãe Terra, um bom dia, Mãe Natureza, um bom dia a todas essas forças que nos conduz. Gratidão, meu Deus, gratidão. Então, gente, passando aqui para falar com vocês sobre a faca do Exu. Nem todas as umbandas têm esse sacramento da faca. Nem todas as umbandas têm o sacrifício aos animais, né? Tem umbandas que não têm essa prática, que não trabalham com corte, né? Que não tem a mão da faca. Então, assim, gente, a nossa casa tem, né? A nossa casa tem. Aqui nós temos esse culto, né? A gente tem esses rituais. Mas tem muitas casas que não tem. E o que que acontece, gente? Tem muita aquela coisa assim, aquele centro não é tão forte porque não tem a faca. Esse aqui é mais forte porque trabalha com essa magia. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não existe o mais forte ou o mais fraco. É a mesma coisa. Aqui na minha casa tem filhos que não participam, né, desse ritual. Tem filhos meus que só são preparados nas ervas. E tem filhos que fazem parte da quimbanda e são cruzados. Então, o que que acontece, gente? Não tem essa coisa, o Exu dele é mais forte porque tem a faca, o meu é menos forte porque é nas ervas. Não existe isso. Existem os Exus de lei, eu já expliquei isso em outro vídeo. Existem aqueles Exus que trabalham na casa, são tão fortes quanto os Exus que têm, né, essa obrigação. São tão fortes quanto. A única diferença é que determinados trabalhos, determinadas linhas, determinados rituais que são praticados, né? Quem é das ervas não tem, né, como se diz, a liberação. Não é pronto, não é preparado para trabalhar naquela energia, naquela vibração ali. Quem é das ervas é das ervas. Mas não existe essa questão de mais forte e mais fraco. Todos são fortes, gente. A nossa casa a gente traz, é cruzada. Mas a minha Umbanda, gente, é uma Umbanda muito aberta, né? Eu sempre falo assim, a gente abrange muitas outras religiões aqui junto com a Umbanda, né? A gente traz um pouco de muitos rituais que envolve, né? A casa trabalha, nós somos Umbanda, mas a gente tem o culto aos orixás, a gente tem aqui Umbanda, eu tenho aqui a parte das bruxas, eu tenho aqui Jurema Sagrada, que é uma outra religião. Então, a gente abrange a espiritualidade em si, ela se une, porém é separado. As energias são separadas. Então, o que que acontece? Muita gente fala assim,
Ah, é errado, né? A Umbanda é desse jeito. A gente trabalha só com as 7 linhas, né? Quando entra outras doutrinas, não é Umbanda. Não, gente, isso também não existe. Eu sempre falo isso, a espiritualidade não cabe numa caixa. Se na tua casa é desse jeito, tá certo, continua desse jeito. Cada casa é uma casa, a gente não faz nada da nossa cabeça, a gente não inventa, eu não saio buscando coisas novas para pôr no meu terreiro. A espiritualidade que nos traz, ela nos dá a direção e tudo que é feito aqui a gente é direcionado a fazer. É o espiritual, gente, não é nós pessoas, é a espiritualidade. Ela vai nos trazendo, vai nos dando os caminhos, os comandos, vai nos preparando. Não é nós que escolhemos trazer tal linha de trabalho para casa, né? Na minha casa não existe isso. Eu até trago uma Umbanda muito antiga, eu ainda trago assim rituais muito antigos da Umbanda, que hoje em dia a gente não vê muitas práticas, tem muitas casas que têm essas práticas, né? Eu estou aprendendo, gente, né? Ainda tenho muito que aprender. E o pouco que eu sei, eu divido aqui com vocês, né? Que eu acho muito bacana essa coisa da gente se aprimorar. Não é porque a gente pertence a uma vertente ali, a uma situação, que a gente não pode aprender. A gente tem que saber de tudo um pouco, né? Tem que haver esse balanço, né? E o que acontece? Muitas casas não ensinam os filhos. Muitas casas não ensinam. Quando acontece alguma coisa na casa, muitas vezes o filho fica perdido. Se o pai de santo ou a mãe de santo ali morre, o filho muitas vezes não vai para casa nenhuma. Muitas vezes o filho não sabe como lidar, porque não aprendeu. O filho tá ali, mas ele não aprende. E na Umbanda a gente aprende muito nas práticas. Eu aqui em casa mesmo, eu ensino o que eu sei. Porque eu penso assim, gente, que os ensinamentos, eles não podem morrer com a gente. Eles têm que dar continuidade. Então, tudo que eu posso ensinar, o pouco que eu sei, eu ensino. Eu ensino, eu explico tudo para os meus filhos, só não aprende quem não quer. Tem gente que não quer aprender, infelizmente, porque se tu tá ali junto, tá participando, tu tá aprendendo. E tudo que me pergunta, eu faço questão que me pergunte, eu respondo. Eu não guardo nada para mim. Então, assim, gente, o propósito do canal é falar, é ensinar um pouco daquilo que eu sei, é o que foi pedido para mim fazer aqui, né? É o que eu faço. Claro que a gente quer crescer no canal, a gente quer que o YouTube, né? Que a gente movimente, a gente quer crescer. Claro que a gente precisa, a gente receber, por exemplo, de um trabalho, né, no YouTube, vai ser muito importante para nós se a gente crescer no canal. Porque a gente depende das coisas ainda, né, gente, da Umbanda. E é o resultado de um trabalho que a gente vem aqui, a gente se dedica, a gente fala, mas o propósito maior é essa troca, é falar, é passar para as pessoas que muita gente não conhece, muita gente conhece, mas certas coisas não conhece porque não é aquilo que tem vivência, que está acostumado. Então, independente, a gente não deve fazer nada sem orientação do nosso zelador, da nossa zeladora. Não é porque eu cheguei aqui e expliquei como se faz um banho que tu vai fazer. Se tu pertence a uma casa, pergunta pro teu dirigente. Existem rituais, existem fundamentos numa casa, existem regras a serem respeitadas. Eu falo sempre sobre a minha casa, como eu trabalho. A do outro não é errada, né? Eu falo da minha, mas cada casa tem seus fundamentos e eu não passo por cima de regras de casa nenhuma. Eu respeito muito, né? Todas as casas. Eu venho falando sobre a minha experiência, sobre a minha vivência, sobre o que eu aprendo e sobre o que eu pratico. E o propósito é a gente aprender, é a gente conhecer. Não é mudar a vida de ninguém no sentido de se meter no trabalho do outro, de dizer que é errado do outro, não. A gente tá aqui é para trocar, é para aprender. Então, gente, falando sobre a faca de Exu, né? Ah, quando que eu posso receber a faca, né? Gente, no terreiro é muito importante que os médios se preparem muito, né? Que os médios participem,
que os médios na terreira, no centro, eles aprendem muito nas práticas na Umbanda. Existe cursos, existe estudo, mas a gente na Umbanda aprende nas práticas. Então, assim, o médium, ele precisa se preparar, ele precisa estar ali atuando, precisa ser presente, precisa conhecer, saber o que ele está fazendo. Não basta tu ir ali fazer uma camarinha e fazer um ritual, pronto, eu tô pronto. Não, gente, não adianta. Tu vai deitar ali, tu vai fazer aquele ritual. Gente, fazer um ritual qualquer um faz. Tu tem que entender o que está acontecendo ali. Tu tem que saber o que está se passando. Eu conheço muita gente que é pronta há muitos anos e não sabe, gente. Não sabe o significado. A pessoa vai ali e faz, mas nem sabe. Se a pessoa te perguntar qual é o fundamento aqui, qual é a direção. Eu conheço muita gente que já há muito tempo na religião e não sabe, gente, fazer uma bandeja. Que os guias já riscaram o ponto, que já trabalham, mas se tu pedir para a pessoa prepara um ebó ali, não sabe fazer. Não sabe como dar a direção. Né? Então eu sempre penso assim, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, a gente tem que se preparar bem. E essa questão de tu receber a faca do Exu é quando o médium já está ali, já participa. O Exu daquele médium ali já trabalha um tempo, já está firme ali, né? E o médium, ele tá ali atuando, ele tá ali aprendendo, e tudo tem um passo, gente. Por exemplo, nós vamos cortar a ave, tá? Primeiro, o médio vai aprender como segurar, depois o médio vai aprender a depenar ali aquela ave, depois ele vai aprender quais são as partes ali que tem que cortar, né? Essa asa aqui, essa ponta aqui, quais os lados que tem que cortar. Isso tudo, gente, é um processo. Primeiro tu aprende a segurar o bicho e aí vai. Gente, tudo é um sacramento, tudo é um sagrado. Não pegar uma ave e cortar, qualquer um faz, gente. Mas existe um fundamento, isso é um sacramento, né? A gente utiliza ali o achorô daquela ave, né? Mas geralmente a árvore ela serve de alimento, né? A gente aproveita, né, a carne para se alimentar, para fazer comidas ali para o terreiro, muitas vezes para dar para as pessoas, a gente aproveita. Tem alguns trabalhos específicos que tu não tem como, principalmente quando é troca de saúde, que é com a saúde das pessoas, tu não tem como aproveitar a carne daquele animal, mas tem um propósito por detrás, não é simplesmente pegar a ave e sair cortando, não é assim que funciona. Então, assim, gente, muita gente não tem esse entendimento. Não tem esse entendimento. Então, o que que acontece, gente? Para a pessoa ganhar aquela faca, depois de um determinado tempo, que aquele médio já tá ali, que aquele médio tá aprendendo, aquele médio tá praticando, aquele médio tá firmado ali, aquele médio ali, ele tá sempre ali na frente, sempre aprendendo ali, ele tá bem firme naquilo que ele faz, ele tá sempre aprendendo a conhecer. E o médio, ele também tem que ter, gente, fora do terreiro, caráter, tem que ter fora do terreiro conduta. Né? Não basta ser um bom médio, que o guia riscou o ponto ali, a entidade trabalha muito bem, mas o médio faz um monte de coisa errada, tá com a cabeça louca, fazendo o que não deve. Né? Isso é muita responsabilidade, gente, quando a gente lida com o sagrado. Né? Então, o médium ele tem que estar ali participando, o médium tem que estar ali. Não é qualquer um que vai chegar aqui, vai trabalhar e já vai receber. E tu recebe aquela faca do teu sacerdote, quando o teu sacerdote lhe vê que aquele médium ali já está mais na frente, mais maduro, que é responsável, que entende, que sabe o que está fazendo, que chega e se entrega e trabalha e participa e conhece e dá o melhor dele ali. Aí chega aquele tempo que aquele médium está pronto para receber, né? Aí aquele médium é feito todo um ritual, né? E ele é consagrado, né? Aí ele está apto, né? A trabalhar, né? A receber ali a mão dele ali, né? Receber aquela faca ali. Então, gente, tudo é um processo. Tudo é um processo, né? A Umbanda é um processo.
E nós vamos aprender sempre, gente. Sempre nós vamos aprender. Essa coisa assim, gente, de eu levei anos para me aprontar. Isso é muito relativo. Foi como eu disse para vocês. Tem pessoas que estão há anos na religião e não vão se aprontar. Tem pessoas que em menos tempo, dependendo da situação, se aprontam mais rápido, né? Depende da mediunidade de cada pessoa, né? Então, assim, da preparação, né? Da responsabilidade, né? Da participação, né? Daquele filho, da entrega, da verdade, né? Existe tudo isso. E essa questão de ensinar é muito importante, porque assim eu vejo que muita gente, muitas vezes acontece uma situação na vida, perde alguém ou fica doente, tem um câncer, acaba se afastando da religião. Se decepciona com a vida, com o relacionamento, acaba indo para a igreja muitas vezes. Por quê? Porque aquela pessoa não tem um entendimento. Às vezes ela está anos ali, ela está ali, ela está gerando, ela está participando, ela está ajudando, porém, ela não está sendo ensinada. Porque onde tu participa numa casa de religião, tu aprende. A gente aprende a saber lidar com a dor, a gente aprende, a gente se fortalece espiritualmente. Porque problemas a gente vai ter sempre na vida, seja de saúde, seja financeiro. O que a gente tem que passar, a gente vai passar, né? Então, assim, não é porque tu tá na religião que tu não vai sofrer, que tu não vai sentir. Mas quanto mais tu estiver preparado, mais facilidade tu vai saber de lidar com as coisas que tu tem dificuldade. A dor é inevitável, mas a gente aprende a lidar com a dor. Então, assim, gente, eu vejo que muita gente passa por situações, a primeira coisa que faz, vou sair da casa. Meu namorado terminou comigo, meu esposo me traiu, eu tô dentro da religião. Gente, isso não existe. Pessoas são pessoas e pessoas são falhas. Tem coisas que tem que acontecer, independente do estar ou não dentro da religião, né? Então tem que fortalecer a tua fé, que foi como eu falei no começo do vídeo. Muitos filhos, às vezes, o pai de santo morre e fica perdido, não sabe o que fazer. Tem filhos que estão há anos no terreiro, não sabe fazer um pacote, não sabe defumar uma casa, não sabe fazer uma prece, não sabe direcionar uma vela. Então, assim, a gente está dentro de uma casa é para o nosso crescimento espiritual, né? É para a gente desenvolver, para a gente saber lidar com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. A Umbanda, como qualquer outra religião, o Candomblé, o Kardecismo, sempre vai haver esse aprendizado, né? A gente saber entender, né? Saber trabalhar nossas forças, buscar esse equilíbrio, né? Manter a nossa fé, mesmo diante de uma situação difícil, porque a gente vive na Terra e nós vamos passar por muitas situações, né? Tem coisas que não estão nas nossas mãos, não estão nas mãos dos nossos guias, não estão nas mãos dos nossos orixás. O que a gente tem que viver, a gente vai viver. E o que a religião faz? Ela nos fortalece, ela nos abraça num momento difícil. Ela nos dá condições de se reerguer, ela nos dá força para nos levantar, ela segura a nossa mão no momento que a gente está ali, né, se despencando. Ela vem ali e nos abraça. Então, assim, gente, eu penso assim, eu explico, eu ensino, eu gosto de ensinar, eu gosto de falar, eu falo mesmo. E o filho só não aprende comigo se não quer. Porque eu falo para eles, tudo que vocês tiverem, dificuldade que vocês tiverem, dúvidas, pode me perguntar dentro daquilo que eu posso. Se eu não sei, eu vou buscar, eu vou entender, porque a gente não sabe tudo, né? A gente está aprendendo, mas a gente está aqui para aprender, né? Então é muito importante essa troca entre o filho e o zelador, né? Entre o pai de santo e, e aquele filho ali, né, daquela casa, né? Então eu vejo muito isso. Muitos filhos, quando acontece uma situação, não sabem por onde correr porque não entendem, não sabem o que fazer. E quando o filho está preparado, o filho já é pronto,
que o filho se apronta, se consagra, já tem aquele firmamento, porque o filho já está pronto para receber que seu pai de santo, seu cacique, deu, né, essa formação, o filho já está apto para fazer. Mesmo que o filho não tenha uma casa aberta de religião, se ele tem as firmezas dele na casa dele, se um filho precisa, se alguém precisa bater na porta dele, ele tem condições de fazer. E muitas vezes até no terreiro. Às vezes o pai de santo, a mãe de santo tá ali, tá preparando algo, tem que fazer outra coisa naquele momento, precisa estar em determinado lugar fazendo algo, aquele filho tá pronto, ele pode ir ali e fazer aquela obrigação, porque é de confiança daquela pessoa, a pessoa tá preparada para fazer aquilo. Então é todo um processo, gente, é todo um processo. Então eu resolvi falar aqui sobre a faca hoje do Exu e também para ensinar vocês, né, sobre uma firmeza também que a gente faz, né, para Exu também, que eu aprendi também, né. Essa é uma diante de muitas, né, porque são muitas firmezas, né. Mas essa é uma que ela é bem eficaz, né? Ela é bem eficaz e quem tem a firmeza de Exu, né, na sua casa para fazer. Olha, gente, vocês estão vendo essa faca aqui? Ela é bem velhinha. Ela já tá bem, como é que se diz, enferrujada, mas ela corta, viu, gente? E ela assim, ó, tem muita força, né? Essa faca aqui é uma firmeza. Ela já tá bem antiga, mas quem não tem, assim, uma faca bem antiga, pode ser uma faca que vai ser preparada, volto a dizer, né? Cada casa é uma casa, eu falo sobre a minha casa, né? E sempre vocês peçam orientação do zelador, do dirigente, da zeladora. É uma firmeza, a gente diz, chupa proteção, né? Que a gente sempre vai energizar, né? Tem muita gente que usa gin, muita gente usa vinho, né? Qualquer tipo de aguardente, né, gente? Eu uso cachaça. A gente vai energizar aqui essa faca. Passar pra cá. Enquanto a gente tá limpando ela, energizando, a gente tá fazendo nossos pedidos, pedindo a Exu a proteção, pedindo a Exu que corte toda a negatividade, todo o olho, toda a inveja, pedindo que afaste o feitiço, as energias ruins, o pensamento ruim das outras pessoas, que não entre na nossa casa, que não prejudique a nós, não prejudique a nossa família, que seja de muita força, de proteção, de segurança. Pedindo a Exu com pensamento firme, força, proteção, segurança nas nossas portas, na nossa casa, pra gente, pra nossa família. A gente sempre prepara, né, limpa, né, firma, né, direciona a vela ali pro Exu, firma o pensamento. E a faca geralmente ela fica escondida, ela fica nos pés do Exu, né? Quem tem firmeza na casa, coloca ali, né? Que tem firmeza ali, que tem a sua tronqueira, tem o seu assentamento, sempre tem uma faca que fica ali, né? Protegendo, né? E ela fica ali, junto ao Exu, né? Essa proteção, né? Ela sempre fica de em pé ali, um Exu para cortar tudo que é negativo, todo mal, todo olho, toda inveja.
que seja de fortalecimento, de segurança, de força e de proteção. Muitas vezes essa faca, ela é fechada. Tem muita gente que muita gente cobre ela com folhas, muita gente usa o Comigo Ninguém Pode, que é uma planta poderosa, né? Olha a palavra, Comigo Ninguém Pode, é uma planta poderosa. Muita gente fecha, amarra e deixa ali, para que ninguém veja, né? Eu sempre tenho essa proteção, né? Então, todas as proteções que tem são firmadas, são direcionadas, né? Então, a gente sempre faz o nosso pedido ali, prepara, firma, né? Muitos irmãos cobrem, fecham, amarram, né? Para que não seja visto, né? Para que fique escondida, mas fica ali junto do seu Exu. Ela fica coberta ali para não ser vista e protegida. Aqui, essa faca que fica aqui na Aruanda, né? Fica aqui, junto do meu pai, né? Meu pai Exu Caveira. E agora mesmo aqui eu já limpei, vou colocar ali, junto com ele. E que seja muita proteção, de bastante clareza, de força, de segurança e de firmeza. Para nossa casa, para nós, para nossa família. Para todos aqueles que passam por aqui. Axé, meu povo. Até a próxima.